Onde está a cultura? A cultura está em todos os cantos do Brasil. E com o Instituto Cultural Vale, vamos valorizar ainda mais nossas manifestações culturais. Ao todo, são mais de 200 projetos criados, apoiados ou patrocinados em mais de 160 municípios. Onde tem cultura, a Vale está. Apoiando e valorizando nossa cultura, crescemos e evoluímos juntos. Vila Rica, em 1721, torna-se a capital mineira e passa a se chamar Ouro Preto. Ali tínhamos a grande vitrine para todas as profissões. E na música colonial mineira não era diferente. Nomes importantes que muito contribuíram para esse cenário nasceram e ali trabalharam, assim como Marcos Coelho Neto, Inácio Parreiras Neves, Padre João de Deus Castro Lobo, Jerônimo de Souza Lobo e muitos outros. Um convidado importante que foi contratado para trabalhar na Igreja do Pilar, nasce no Cerro, trabalha em Diamantina e de lá vem para Ouro Preto, que era Joaquim José Emerico Lobo de Mesquita, mais conhecido como Lobo de Mesquita. E a ele vamos homenagear no concerto de hoje o popularmente chamado Lobo de Mesquita. A série Concertos Itinerantes do Coral Cidade dos Profetas é uma realização do Ministério do Turismo por meio da Lei Federal de Incentivo à Cultura, com patrocínio da Vale, a quem agradecemos imensamente a oportunidade. Aproveitamos para agradecer ainda à Prefeitura Municipal de Ouro Preto, em nome da Secretária de Cultura, Margarete, cidade que nos acolhe, e também a Paróquia de São Francisco de Assis, na pessoa do Reverendíssimo Padre Edmar Silva, onde ocorre este concerto. Um bom concerto para todos. Obrigado. Boa tarde a todas e todos. Sejam muito bem-vindos. Espero que vocês aproveitem bastante essa apresentação. E ao coral e à orquestra também sejam muito bem-vindos. É um orgulho muito grande receber vocês nesse programa da série Concertos Itinerantes. E Ouro Preto é, sem dúvida nenhuma, uma cidade ímpar. É uma cidade que respira cultura, que vive a cultura, a arte e a cultura no seu dia a dia. Maria Mater Gratia é uma das obras-primas do século XVIII. Esses autores, compositores de músicas do século XVIII de Vila Rica, eles levaram para o mundo inteiro, mas muitos deles nasceram e morreram aqui. E é com uma dessas peças que o Coral Cidade dos Profetas homenageia Ouro Preto e homenageia a música de Vila Rica.
Bravo!